Olá, seja bem-vindo ao Cinecast aqui dos estúdios Metapá. Eu sou o Glauber Gorski, o apresentador, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns lançamentos que temos esse final de semana nos cinemas. Vamos falar um pouquinho de streaming e, mais do que qualquer outra coisa, vamos conversar aqui com um ator de cinema, ator de televisão, de streaming, de teatro, faz projeto solo, trabalha em equipe, trabalha bastante com humor, com trabalhos também dramáticos e, por que não, tanto de violência na sua carreira filmográfica, cinematográfica. Fábio Silvestre. Seja bem-vindo, Fábio Silvestre. Obrigado, Glauber. Primeira vez aqui, bom estar aqui. Com você a gente está toda semana jogando sinuca, né? Desculpa revelar já isso logo de cara, né? A gente tem a nossa... acabou a época que o Batman, ninguém sabia a identidade dele, o Superman ninguém sabia, então os nossos alter egos, eles se duelam, vira e mexe na mesa de pano verde. Com um pouco de sangue, um pouco de discussão. Sim. Eu sou mais do caos, você não tanto. É uma questão de ponto de vista. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado. Você é um homem das artes, é um homem da atuação, da interpretação, é um profissional que vem escolado do teatro, né? E da arte da interpretação do teatro, da arte dramática, e por motivos da vida, por motivos de negócios, por motivos de prazeres, você vai para o campo do humor também, né? E em dado momento você vai transgredir o palco, né? Você vai também para as artes audiovisuais. Você vai para a televisão, você vai para as webséries, vai para o streaming e vai para o cinema. Me fale um pouquinho especialmente de cinema, já que aqui é o Cinecast, a gente endossa que quem nos acompanhe também vá ao teatro, leia bastante, se informe, né? Consuma a arte nos faz evoluir enquanto seres humanos. Mas o nosso foco aqui, o nosso raio laser, ele é muito na área do cinema, e o cinema que é o filme que você vai para a sala de cinema assistir, mas também é o filme que você assiste no streaming, né? O que você tem feito no cinema que já pode contar pra gente que você tem trabalhado e ainda vai ganhar a projeção só daqui muito tempo? A gente está gravando aqui meados de 2025, mas provavelmente não vai nada ao ar ainda esse ano. O que tem aí? Esse foi um ano, para quem não sabe, a gente está falando de Curitiba, e foi um ano cinematográfico de Curitiba, o maior ano do cinema em Curitiba, porque nunca teve tanta produção, tanto de fora quanto daqui. Eu tinha calculado 6 longas-metragens, assim, e já tem mais. Já tem mais. Eu, graças a isso... Que a cidade está trabalhando. Porque o padrão de Curitiba nos últimos anos era ter 2 longas-metragens e olhe lá. Uhum. Então era difícil de você realmente trabalhar com cinema exclusivamente, você tinha que fazer milhões de coisas. Esse ano eu participei do 4º longa-metragem, que aliás ainda não filmei, a diária ainda corre essa semana, foi adiada. Mas é impressionante isso, desde, sei lá, março, mais ou menos, abril, foi A Arte do Roubo, que é um filme do Marco Jorge, um trabalho que me deixa bem feliz, porque é um filme de ação. A gente viu falando que o Brasil tem aqueles thrillers de assalto. Exatamente, né? De heist movie, né? Um filme de assalto, né? Com todos os clichês de heist movie, ou seja, tem a equipe, a descrição de cada um. É só lembrar de qualquer filme, desde o 11 Homens e um Segredo, Ocean's Eleven, até aquele Swordfish, que é um filme que tem hackers. Sempre tem as figuras, o especialista em hacker, a garota, que é o cérebro da equipe, o cara que faz tudo, que no caso era eu, né? Que eu era... Não sei se tem produção da Disney, mas não sei se foi questão de orçamento, mas a gente escavava túneis. Mas túneis que iam, por exemplo, que fossem, para quem conhece Curitiba, do Museu do Olho até o Jardim, até o Parque do Papa. Então, sei lá, eram algumas centenas de metros até lá dentro. E eu era o único que trabalhava naquela equipe, que tinha a Débora Nascimento, a Carla Dias, né? Elas eram as que faziam. A Carla Dias tinha uma especialidade que ela era de circo, então tem algumas cenas de parkour num assalto. É muito legal. Foi uma surpresa, foi muito trabalhoso. Foram 3 meses efetivos, assim, 2 meses de preparação e um mês aliás, 2 meses de filmagem. Eu nunca tinha visto isso num longa. Eu dirigi
uma Kombi, que foi a coisa mais difícil, o lance de dirigir 2 caminhões. E a Kombi foi mais difícil. Pra quem conhece Kombi, pelo amor de Deus, aquilo é famosa, que dizem que a Kombi não tem folga, tem férias, assim, no volante, né? Mas além do volante, tem uma marcha que ninguém domina, a não ser o dono da Kombi. E eu consegui dirigir 2 vezes uma Kombi. Então eu saí desse filme muito melhor do que eu entrei. Você teve uma evolução profissional também. Eu sou um piloto hoje em dia, né? Sou um piloto. Aí, depois da arte de roupa, você tem milhões de experiências de verdade da prática. A gente em teatro trabalha muito com a imaginação o tempo inteiro. E raramente vai para filmar algo em um local. Tipo, estou no hospital, vou fazer a cena no hospital. O cinema, mesmo que seja um faz de conta, você vai para o lugar. Eu estava escavando um buraco, eu estava dentro de um buraco, embaixo da terra, cheio de lama, sujeira. A parte cenográfica, que é da turma de direção de arte, hoje design de produção, eu prefiro muito mais direção de arte, acho mais bonito. Então você está sujo ali. A relação do ator com a cena é diferente porque você está no lugar. Uhum. Você preenche um espaço que no teatro você preenche com imaginação, com criatividade. É muito prazeroso isso no cinema. Eu lembro, você me lembrou agora de uma frase que eu vi do Walter Salles, lá quando ele fez acho que o primeiro longa dele, que é A Grande Arte, né, baseado num livro, e ele comenta assim que o filme ele foi rodado quase todo em locação, o que para o diretor é um suplício muitas vezes, porque você lida com, tem que considerar situações que você não tem controle, né, como o clima e tudo mais. E entre outras circunstâncias, né, é diferente de trabalhar em estúdio, mas pro ator não. O ator ele está sempre envolvido, né, ele consegue fazer brotar o personagem com mais facilidade. Isso é sentido mesmo? Você enquanto ator de palco e ator de locação de filme, tem essa diferença? Tem mesmo para maus atores isso funciona. Eu tenho um cara na internet, no Instagram, que ele faz crítica de interpretação. Às vezes ele pega muito pesado, mas ele pega pesado com argumentação, assim. Se não me engano, ele chama João Salles. Aí ele pega uma cena que tem a Cássia Kiss, embora hoje muito criticada, não deixa de ser uma excelente atriz. E ela tá atuando com um cara que faz o filho dela, que é aquela cara que é bonito. Entrou porque tem olhos verdes. E ela provoca ele do tipo, ela é mãe, e ele é um cara ingrato, e ela vai para cima dele e ele é obrigado a reagir. Então ele reage, e aquilo é de verdade, mesmo o ator. E quando você está num espaço, dentro de um banco, seja uma situação de assalto, e você está dentro de um banco, enxergando todo aquele cenário que você reconhece de bancos, os caixas, as cadeiras de espera, as filas, a arquitetura, você está muito mais dentro. Fica mais fácil, podemos dizer assim? É um trabalho a menos pro ator, então você foca na reação àquilo. Você chega mais rápido num lugar onde você precisaria de um pouco mais de concentração, talvez, para quem não é do meio. É legal a gente às vezes explicar isso, porque fica a sensação, né? O Fábio fala levou 2 meses para filmar, né? Tem 2 meses 2 meses de filmagem, eu falei 2 meses, mas teve mais ou menos 2 meses de preparação também. Então. Que é bastante realmente para a média dos longas-metragens, né? O longa-metragem, não existe um número mágico para isso, mas é sabidamente assim, em termos de orçamento e daquilo que compete a um filme, um longa-metragem, sempre em torno de 4 a 6 semanas de filmagem. Normalmente é de 6 meses a 2 anos de pré-produção, né? E trabalhar tudo aquilo que vai ser feito, vai ser filmado, para que se gaste o mínimo de energia com o máximo de eficiência, porque é a parte mais cara, é a parte da filmagem, onde tem mais gente envolvida. E depois você entra num outro período, que é o período da montagem, que é ultra longo também, mais longo do que o tempo de preparação de um filme, muitas vezes, que vai ali de 6 meses a 1 ano, ou dependendo do que tiver envolvido na montagem, se tem efeito especial, se tem computação gráfica, aquilo toma outros caminhos com outras equipes. Por isso que muitas vezes, quando a gente vê um ator de algum filme que ele estava caracterizado, ou ele está modificado, seja por peso, por cabelo, por barba, por aparência, quando você vai ver ele na estreia do filme, ele está completamente diferente. Você pensa, caramba, mas o cabelo dele cresceu tanto em tão pouco tempo, ele emagreceu um monte em tão pouco tempo. Não, é que do período que ele filmou pro momento que o filme está sendo lançado, tem um lastro bem grande de tempo. Um ano, às vezes mais, sim. E a gente chega até mesmo a esquecer daquilo que fez, né? Porque ele já está envolvido em outros trabalhos, né? Quem está trabalhando com isso. Então quem vive do cinema, quem trabalha com produção audiovisual, quando o filme do qual ele trabalhou está sendo lançado, normalmente ele já está no 2º ou no 3º filme, muitas vezes, trabalhando. Sim. Seja o ator, seja alguém da equipe técnica. Quem quer ver alguma coisa sua pronta hoje,
No cinema não tem nada em cartaz. Não. Estava até pouco tempo. O Estômago 2. A última coisa foi o Estômago 2. Assim, que ele já está no streaming. Já foi pro streaming, mas eu não sei qual streaming. A gente vai achar aqui. Fale um pouquinho como é que foi a experiência do Estômago 2. Para quem não viu o Estômago 2, recomendo que veja o Estômago 1 primeiro, que é um grande filme. É um filme nacional, mesmo que rodado em Curitiba, ele não tem uma cara curitibana. Ele tem cara de cinema nacional. E aí, depois de muito tempo, foi filmado o Estômago 2, que conta com um elenco maravilhoso, um elenco bem grande, e você tem um papel muito curioso, que você não faz o papel de um brasileiro. Sim, isso é uma coisa que se repete. O Estômago 1, primeiro de tudo, para quem nunca assistiu, por favor assistam. Para mim é top 5, top 10 dos filmes brasileiros, assim, é um clássico brasileiro. Pelo roteiro, pela história, pelo elenco, é o filme que lança a Fabíola, o filme também que projeta o João Miguel. Tem atores curitibanos maravilhosos, o Zé Ksanovic faz o dono do bar, que é um grande canalha, mas o filme tem, além do roteiro, da história, da direção, da fotografia, tem uma música que é espetacular. Para mim, o Estômago 1 começa a virar um grande filme a partir do momento que ele começa a fazer a massa de pastel e entra aquela música do italiano, que esqueci o nome agora, o compositor, e é uma coisa de louco. Era um filme normal, comum, ele descendo na rodoviária, procurando lugar onde ficar, e de repente eles chegam num lugar e para poder se manter, ele tem que se virar. E a arma dele é a comida. Ele aprende a fazer primeiro coxinha. E essa cena é linda. A partir dali, o Estômago se transforma num outro filme e sobe de prateleira. O Estômago 2 é a continuação do 1. O 1 termina, sem dar muito spoiler, assim, com o personagem de João Miguel já preso, tendo uma situação X após um banquete, para receber um personagem do Paulo Miklos. O 2 começa exatamente no momento que o Paulo Miklos já não ocupa o lugar de líder da cadeia e vai receber um novo personagem também, que é quem conta a história, que daí é um mafioso italiano, um mafioso siciliano. Aí entra o meu sonho de criança, se pergunta. Ele já começa a mexer a mão, mafioso siciliano, já. Do meu lado de criança, que eu sou do tempo que a televisão apagava às 2 da manhã, mais ou menos, assim, vinham as faixinhas coloridas e depois o tsh. E aí, nessas madrugadas, não sei porque meus pais deixavam eu vi tudo, vi de Poderoso Chefão, Decameron, vi um monte de coisa com 9, 10 anos que eu não Você deveria ver. Você é filho caçula? Sou filho caçula. Eles estavam cansados já. Não aguentavam mais. Nem aí, né? Assiste aí. Largaram, vá viver tua vida. Isso com 9 anos, né? Eu sou de Ponta Grossa, né, gente bruta, terra de gente bruta. Aí isso me fez ter vontade de fazer parte daquilo. Eu sempre digo que sou um ator que escreve, um ator que dirige, um ator que faz comédia. Então, embora eu tenha me projetado mais como comediante, mas antes de tudo eu sou um ator. E esse ator nasceu vendo esses filmes. E quando eu via filmes de mafiosos, eu tinha vontade de fazer aquilo, porque é uma glamorização, né? Da máfia, assim, mas é uma glamorização que deixa os caras muito fodões, né? É muito charme, assim, tudo. Mesmo quando o Scorsese pega lá Os Bons Companheiros, é violento, você não gosta daquilo. Mas ainda assim, é um bandido elegante, né? Que tem contatos, que faz conexões, conversa com gente poderosa. Que come bem, bebe bem, se veste bem. Aí o Marcos Jorge me convida para fazer esse siciliano. Praticamente só falo italiano no filme, assim, é muito legal, porque eu tinha feito uma vez um Don Corleone no teatro, numa sátira do Fiene a Chicago, 1930, assim. E aí o texto que eu tinha que fazer lá, eu pedi para um amigo traduzir para o italiano e eu nunca esqueci. Eu não me esqueço todos os textos que eu fiz na vida, mas esse italiano eu nunca esqueci. E foi o texto que me fez ser aprovado pelo Marco Jorge, que era: Bene, senza voler dire di me niente più di quello che io sono, io voglio proprio dire solamente che tutti sanno che io sono un buon uomo, che io sono un uomo sensibile, ma ha limiti per tutto, no? E non ci può più sopportare nessun abuso. Come tutti sanno, gli ordini sono ordini, e chi non obbedisce, ecco, paga il prezzo. Podcast que conversão é SMR também. Quem quiser contato, por favor, deixa nos comentários. Aliás, desde já, fazer aqui um pequeno parênteses, convido que quem esteja assistindo, curta, assine, toque no sininho, né? Toque no sininho. Sensual isso. Isso. E comente bastante, né? Compartilhe. O Cinecast, ele traz, tem essa proposta de trazer essa parte cultural, essa parte irreverente, a parte informativa também.
E por que não agora essa parte sensual? Que engraçado, né? Falar outra língua. Eu fico imaginando isso em francês. Deve ser... Aliás, o que significa isso que você falou? Ele diz que ele é um bom homem, um homem sensível, mas que tem limite para tudo, né? Olha como em português fica tão pobre, né? Que eu tô simplificando tudo, mas basicamente é isso. É porque ele tá falando, era um momento de alguém que não foi muito legal com ele, né? E não é muito legal não ser legal com o Don Corleone, né? E você seduziu o diretor do Estômago 2, que é o Marcos Jorge, com essa interpretação. Uma amiga minha, a Kate Costa, que hoje em dia ela mora em Paris, a gente fazia a faculdade junto. E ela me ensinou. Toda a interpretação é uma sedução. Seja você fazendo um mendigo, seja você fazendo um rei, um herói, um cachorro. Toda interpretação é uma sedução. Você tem que seduzir o outro para conquistar alguma coisa ali. Olha que amiga. Deve ser a mesma amiga do Renato Russo, que canta aquela música, Uma Menina Me Ensinou Quase Tudo Que Eu Sei. Não chegou a tanto. Não chegou nesse ponto. Mas, chefe, um dos melhores beijos da minha vida. Opa! Porra, pelo amor de Deus. Estômago 2 está no Prime. Para quem quiser assistir Telecine, está no Prime. Tem alguns outros espaços pagando, mas no Prime ele está disponível para assistir. É um filme bem divertido, né? Porque o entretenimento, eu acho que o cinema ele pode ser artístico, ele pode ser entretenimento, e ele tem a chance de ser muitas vezes as duas coisas. Vai da mão do diretor, vai das permissividades que o orçamento, né, a proposta de quem produz o filme atenda a isso. E isso é bem bacana. Eu acho que você também tem um outro nível de produção do qual você atendeu, que está no streaming também, e tem um outro peso, tem uma outra violência, tem uma outra estética, que é a Irmandade. Teve 2 temporadas, você trabalha nas 2. Junto ali com o Seu Jorge, né? Que acho que o protagonista da série é o Seu Jorge. Fez bastante sucesso, está também disponível, né, no streaming. Como que foi a experiência? Porque aí nós estamos falando, por mais que boa parte das suas produções aconteça em Curitiba, você é um ator que trabalha, quando a gente fala de cinema e teatro, ele tem um tom nacional muitas vezes, ou até internacional. Mas a Irmandade, a produção rolou em São Paulo. Não aqui, a gente tem... teve um núcleo aqui também. O Presídio de Piraquara, olha só. A vantagem do Presídio de Piraquara é que ele é o presídio dos cinemas brasileiros. Então, Piraquara aqui, da região metropolitana de Curitiba, tem... aqui tem o aeroporto internacional de Curitiba, que fica em São José dos Pinhais, né? A gente tinha o Autódromo Internacional de Curitiba, que ficava em Pinhais. E tem o presídio, que fica em Piraquara. Esse não é de Curitiba. O presídio é de Piraquara, pois é. Curitiba tem essa coisa. E ele é cinematográfico, e ele é... porque ele tem preservado, no caso do Irmandade, por exemplo, assim, a gente tem... É gigantesco o complexo de Piraquara. Mas ele tem um setor voltado só para locação, para filmes? Não, eles locam espaço. Mas especificamente no Irmandade houve um acaso feliz para a gente como ator, ou para o próprio clima da história, que você tinha 2 alas que tinham um pátio no centro. Uma ala desocupada e uma ala ocupada. O Estômago 2 também foi rodado ali? Mas em outro espaço. Olha outro lugar. Que caramba de... Não, é gigantesco. O Estômago 2 foi um espaço num lugar que estava sendo construído ainda e não estava sendo utilizado. O Estômago, o Irmandade num espaço utilizado. Então, enquanto a gente filmava, os detentos, os internos, estavam assistindo a gravação. Eles normalmente trabalhavam e voltavam no fim da tarde, então eles assistiram muita coisa. Embora eu tenha 37 anos de carreira, quando se fala de cinema é um outro universo, assim. Eu fiz muita comédia, fiz muito teatro, já apresentei para mais de 30 mil pessoas, já apresentei para 4 pessoas. Eu entendo como funciona isso. Já fiz coisa para televisão que funcionou, fiz coisa para televisão que não funcionou. Eu fui aprendendo os mecanismos. Cada espaço, cada veículo, cada plataforma funciona de um jeito. O cinema, para mim, era muito novo. E minha relação com o cinema é meio apaixonante, assim. Então, é meio quase um sacerdócio fazer parte daquilo. O Irmandade foi uma universidade gigantesca para mim. Porque embora faça comédia, fiz Praça Nossa, fiz stand-up também, então entendo de como mexer com a plateia e como fazer uma coisa solta e dar risada, mas em cinema eu tinha uma outra relação muito concentrada. Quando eu fiz o Jesus Kid, eu mantive assim, fui aprendendo a equilibrar. Jesus Kid, um filme que eu gosto bastante. Jesus Kid, do Alan Muritiba com Paulo Miklos, outra recomendação para vocês assistirem.
Mas em Irmandade eu era muito concentrado. Eu sou fã dos De Niro. Minha geração é fã dos De Niro, dos Dustin Hoffman da vida, do Marlon Brando. A turma do método, né? Esses caras são monstros. Então, a minha concentração para fazer um Carcereiro no Irmandade era muito grande. Eu usava um negócio que deixava meu lábio mais para fora ainda, bem mais prognato, então ele era uma figura muito esquisita, era um cachorro mesmo. Era quase um parecia um bulldog, um cachorro, né? Cuidando assim, né? E aquilo não saía, só de vez em quando... Tem uma cena que eu como e eu engoli dessas coisas. É uma cena das cenas que eu mais gosto, que é ele olhando para o pátio, né? E ele pega uma pocã, descasca e dá aquela cuspida, mas nas engolidas de gomo foi uma dessa borrachinha junto. E você segue a cena, né? Ninguém vê. Eu vi esses dias o Evandro Mesquita falando de quando perdeu um dente que tinha sido recém-colocado e caiu no meio da cena. Ele tem que continuar para não travar, mas ele acaba cuspindo. E assistam no que história é essa, Porchat, como ele perdeu o dente no meio de uma cena dos normais. Mas eu engoli e segue o jogo dele, tem que arrumar uma outra borrachinha de algum jeito. Mas ali, para quem me conhece como comediante, era até estranho. O cinema me viu muito mais dramático do que me viu comediante. Eu ainda quero fazer uma comédia de verdade. Vou esperar no cinema, isso? No cinema. Ainda espero esse momento. Dessa eu vou ter que escrever, levantar dinheiro, produzir e resolver tudo. Porque só me enxergam como que é ótimo, eu sou um ator, né? Então adoro que vejam esse lado. Você é um ator e você é um artista, ou seja, você é irrequieto, né? Dá pra inventar de tudo um pouquinho, né? Mas fala só um pouquinho mais da Irmandade, que eu quero falar um pouquinho dessa porção tua criativa também. Então, a Irmandade foi uma escola. Quando eu gravei a primeira cena, que era só ele entrando, fazendo visitando a cela que tem o seu Jorge, mais uma turma, e só fala uma coisa, tudo certo aí, rapaziada? E tinha, para mim, o melhor diretor de fotografia brasileiro, embora ele seja argentino. E eu elogiei ele, um sonho trabalhar com ele. A pronúncia do nome dele argentino ele esqueceu, porque ele virou brasileiro. Olha só. E aí eu fui descobrindo aos pouquinhos nesse filme que mesmo o ator sendo importante ou não, sendo só ele é um mecanismo, um pedaço de um mecanismo gigantesco, assim. É o Teigido? Adrian Teigido? Seria Teigido, ele se chama Adrian Teigido hoje em dia. Ele abrasileirou sem problema. Mas ele é maravilhoso. É o cara que fez fotografia do Palhaço, por exemplo, assim. Além e fez agora acho que ele é o cara do Ainda Estou Aqui. Acho que a fotografia dele também. Dá uma conferida. É maravilhoso. Mas ali eu descubro que você é parte de uma história. Então o ator é o bicho mais inseguro que existe. Eu fiz um programa no Multishow, a Grande Farsa, e estavam construindo o estúdio. E ali todos os setores eram divididinhos na entrada do que seria o estúdio novo. Então você tinha o setor de figurino, você tinha o setor de maquinárias, tinha a produção, tinha o elenco, tinha o camarim da Grande Estrela, no caso era o Ceará, e das convidadas que vinham, Sabrina Sato, Tom Cavalcante, todo mundo uma hora era convidado assim. Ali eu tive uma ideia exata de como funciona uma produção, porque estava compartimentado, literalmente, fisicamente, assim. Ali foi uma grande universidade, assim como a Irmandade também foi essa grande universidade. Por exemplo, assim, eu falo disso de concentração, de ficar focado nesse personagem, de achar aquele estado para a hora da cena. E aí tem um momento que me ensinou muito, foi uma aula de humildade também. O pior momento do personagem era o momento que no meio da rebelião, esse carcereiro era o cara que desceu o sarrafo em todo mundo. Ele tinha um cacetete, que estava escrito Direitos Humanos, né? E ele cedia direitos humanos para o seu personagem e para todo mundo ali, né? Então quando tem uma rebelião e prendem esse cara, ele não vai se dar muito bem. E aí a cena X, eu estava lá amarrado nas grades, apanhando, mijado, cagado, né? Chorando. Então eu tinha que chegar naquele estado ali. E tem que ser rápido, eu sei que tem que ser rápido, mas eu fui para uma hora antes e fiquei ali buscando tudo de... Concentrado ali.
Buscando os recursos internos para. Mas era algo físico também, tanto que assustou as pessoas. Assim, uma hora veio um assistente, tá tudo bem, Fábio? Não, tá tudo certo, é pra cena. Daqui a pouco veio um segundo assistente, não, tá tudo bem, é pra cena. Daqui a pouco veio a diretora, a produtora executiva. Se tem alguma pessoa importante no set, acima de ator, diretor, é a produção executiva, é quem define. Sim, né? É quem contrata, né? É quem paga, né? Isso. E aí, tá tudo bem, Fábio? Não, tá tudo bem, é pra cena. Porque eu tava chorando copiosamente, fazendo barulhos, mas num cantinho meu, não queria incomodar ninguém, né? Fui lá pro fundo do presídio. Aí, Fábio, vem aqui, vamos marcar a cena. A tua posição vai ser essa aqui, ele vem, tem esse diálogo e te dá essa pancada com os direitos humanos. E aí acaba a cena. Beleza? Beleza, ótimo. Preparado, sigo lá, concentrado, no mesmo lugar. Daqui a pouco eu escuto: almoço! Porra! Porra! Eu tinha me preparado para dar o melhor possível assim, para eles, para chegar naquela situação desesperadora em segundos. Ó, tô pronto. Eu já estava lá, não precisava chegar naquela situação. Aí naquele almoço eu entendi que eu não tenho essa importância toda. Sim. Eu sou só uma partícula desse mecanismo, um parafusinho que entra em dado momento. Primeira lição, eu tenho que chegar nesse estado muito mais rápido. A cena vai ser agora, eu tenho que subir em 5 minutos ali, acelerar esse processo inteiro, que levou 1 hora lá, e fazer ele em 2, 3 minutos. Tá pronto, Fábio? Tô pronto. Uhum. E assim funciona. E 2, se você não é o protagonista, você não tem esse tempo. Eu lembro da história clássica, né, do Dustin Hoffman, quando fez Maratona da Morte. E aí tem uma sequência onde ele é torturado, né? Ele passa a noite sendo torturado, então ele está acabado e tal. E no dia da filmagem ele resolveu passar a noite sem dormir para poder colocar isso no personagem. E ele era um ator que já tinha seu nome, né? Esse é metade dos anos 70, acho que 77 o filme. E um dos atores que trabalha com ele ali se não me engano, é o Laurence Olivier, né? Que era um ator inglês, né? Do teatro shakespeariano. E ele resolve falar pro Laurence Olivier que ele, para fazer o personagem, para construir, né, colocando toda a pompa e mostrando o profissionalismo, ele passou a noite sem dormir. E o Laurence Olivier fala para ele assim: não era mais fácil você só ter atuado? Né? E aquilo virou uma piada, virou uma coisa, mas ao mesmo tempo é uma brincadeira, né? O Laurence Olivier falou: nossa, é uma brincadeira, tal, é legal, bacana, empenho, mas ao mesmo tempo tem muita verdade, né, sendo dita nisso, né? Porque a gente se envolve, e essa pele do artista, ela é uma pele meio agente, digamos, real, meio nossa construção de vida humana, e um tanto quanto personagem. Você tem que acessar esse lugar, né? O Stanislavski fala muito, né, da onde surgiu depois o método, né? Ele fala assim: você, para ser um bom ator, para ser uma boa atriz, você tem que ser um bom ser humano. E ser um bom ser humano significa entender todas as peles humanas, né? Então você pode fazer um vilão, você pode fazer um Don Corleone, mas você tem que entender, por mais maldoso que você seja, você tem que entender a construção humanitária que tem por trás daquilo. Então é louvável. E além do que, você não é só um ator, você também não estou rasgando seda aqui para você, longe disso. Longe, bem longe disso. Mas você representa muito daquilo que as pessoas têm, a maioria das pessoas tem, mas profissionalmente o artista tem, que é um processo criativo constante em ação. E quando você tem os teus trabalhos mais solos, você é teu produtor executivo, você é seu próprio diretor, você é seu próprio ator, você é seu próprio personagem. Mas quando você vai para um trabalho onde é mais coletivo, como trabalhar numa equipe como é o cinema, que atende uma série de regras e normas e prazos, porque tem dinheiro envolvido, cada dia de filmagem atrasado é um prejuízo grande, né? Ou é no mínimo um custo muito grande. Você tem que se colocar num outro lugar, né? Você não pode mudar o texto ao seu bel prazer, né? Porque tem um roteiro que foi escrito há muito tempo, foi um trabalho pensado, elaborado, muitas vezes refeito, e aquilo foi construído daquele jeito para ser falado daquele jeito. Se você vai atuar fazendo Shakespeare, né, vai fazer Hamlet de Shakespeare, não vou falar ser ou não ser, essa é a questão. Eu vou falar, pode ser, pode não ser, né? O problema é esse. Aí já não é Shakespeare, já é você, né? Já é o teu texto. Então esses rigores que o ofício da indústria do cinema, né, do negócio do cinema,
ele é realmente, muitas vezes, pode coibir a tua parte artística. Você sentiu isso também? Eu sinto bastante isso, que eu tenho que, dependendo do trabalho onde estou envolvido, eu coloco mais a mão, e junto com a mão vai a alma, e tem trabalho que não. Aqui eu só vou até aqui, porque daqui para lá não é minha instância. Claro que se tiver um espaço para você sugerir, palpitar, opinar, criticar, a gente faz isso. Como é que se lida com isso, essa parte Fábio, né? Fábio artista? Você tem que entender o processo, assim, por exemplo, assim... Porque às vezes contratam só o ator, né? Não o artista todo, né? Não contratam o pacote todo. Depende da situação. Quando eu passo num teste, assim, se é para uma coisa pequena, essas importâncias mudam. Por isso eu falo... Publicidade, por exemplo. Publicidade é mais leve que isso, né? Uhum. O que me incomoda, às vezes, quando eu sou aprovado fazendo um teste bem histriônico, e daí chega na hora da gravação, eles não querem aquilo que foi feito no teste, mas por que me aprovaram, então, fazendo aquilo? Uhum. Isso daí cria uma dicotomia de tentar entender o que aconteceu aqui. Isso é uma coisa que me incomoda. O diretor tem que saber o que quer. Isso é essencial. Ele tem que entender. Ele pode mudar de posição, mas é essencial que ele saiba o que ele quer. Quando eu sou ator, adoro ser só ator. Porque eu desligo... Por ser artista e cuidar de um monte de coisas, a cabeça fica trabalhando em várias áreas, né? Uhum. Então, ela tá o tempo inteiro pensando, eu faço isso daqui, tá, mas onde é que eu vou guardar esse cenário? Preciso achar uma coisa mais simples. Um monte de coisa. Você tá pensando... Tem que criar soluções o tempo todo. Você é um octopus, né? Um polvo. Uhum. Se você é só ator, você acabou de... Esquece esses 7 braços aqui, foca nesse aqui, então esse braço vai ficar muito forte. Porque... Há processos em que ser coadjuvante é maravilhoso, por isso que muita gente adora, porque você tem uma liberdade. O olho tá no protagonista. Ele conduz a história. E um celular tocando? Tem, né? O olho está no protagonista. E o coadjuvante é deixado mais à vontade, assim, porque as pessoas estão todas focadas no principal. Então o protagonista tem uma liberdade um pouco maior que os outros, o que permite que ele arrisque, que ele experimente. É muito difícil fazer o seu Tony Ramos. Que tem que estar foco, concentrado. É um personagem que tem que passar integridade o tempo inteiro. Você tem que acreditar nele o tempo todo. O protagonista, o coadjuvante, ele não precisa ter integridade o tempo inteiro. Ele pode ser um pouco safado, assim, porque ninguém está olhando tanto para ele, assim, então ele é o cara que dá rasteira. Mas nunca me senti traído, assim. Eu gosto de trabalhar como ator. No cinema, isso que eu te digo, você tem que ir aprendendo a trabalhar com a plataforma e ver o que funciona. Eu já entendi algumas vezes o que o menos é mais, literalmente, assim, várias vezes. A gente, no Bisinelli, já te falei isso, que era um personagem que eu não fazia nada, essencialmente, assim. O Detetive Bisinelli é uma websérie. Pesquisar na internet, no YouTube, tem. Procurei Detetive Bisinelli, Fábio Silvestre. Que é um personagem que eu adoro, de um universo que eu achava rico, de um cenário que eu achava rico, do Terminal Guadalupe, que é o local de Curitiba. A melhor definição que eu ainda acho é que Curitiba é a cidade do sorriso e a Cari é o Terminal Guadalupe. Então eu achava aquilo rico ali. E não precisava, porque eu sempre fui histriônico. Eu sempre digo que para dizer oi, tudo bem no cinema, eu estou segurando um monstro para não fazer uma coisa maior. E aí no Bisinelli eu fazia comédia sem fazer comédia. Quase nada, assim. Ali vi que o menos é mais, porque você está contando uma história. E a história está no texto, e a minha cara pode ser a mesma de eu estou indo no banheiro, eu estou indo roubar um banco, eu acabei de terminar um namoro. Tudo ali, né? É o efeito Khrushchev? Eu acho que é esse termo. É o efeito Khrushchev. Que você usa a mesma imagem assim e vai mudando o contexto da situação, e ela funciona em todas as situações. Nesse sentido, o cinema é uma arte mais do diretor ou do editor, porque ele vai contar. Então, uma coisa que a gente tem que aprender, e sobre isso de processos, o meu processo é esse. Vai ter o processo de um ator que não usa isso. Você vai ter trabalhos maravilhosos do Laurence Olivier, e vai ter trabalhos canastrões do Laurence Olivier no cinema, assim. Eu falei, caramba, né? Sim. Então, há processos e processos. Marlon Brando também não acertou sempre. Não acertou sempre. Você vai virando refém do próprio personagem. Eu amo Robert De Niro vai acertando cada vez menos. Acontece também isso. Vai ficando velho. O tempo é uma coisa... Eu sempre falo tem que saber o momento de parar em respeito a tudo que você construiu.
Daí eu falo isso para um amigo meu, por isso que eu já parei, encerrei minha carreira há 10 anos e ninguém percebeu. Que nem o Marcão fala que ele encerrou a carreira em 2009, mas só contou pra diretoria em 2011, né? Amo o Marcão. Marcão Freire? Não, o Marcão São Marcos do Palmeiras, né? Ah, sim, tem essa... São Marcos do Palmeiras. Né? São Marcos. Ele não gostava de treinar, tem vários craques assim que tem isso. Por exemplo, era um craque, não gostava de treinar, assim como o Romário, porque daí é um talento natural. Você vai ter isso no teatro, vai ter isso em atores também. Que tem o Alexandre Nero é um ator que tem um talento natural em ser natural. Ele é maravilhoso assim, fazendo audiovisual. No teatro ele também era, a gente fez coisas juntos. Mas essa naturalidade é uma coisa que eu corro atrás e faço um esforço gigantesco segurando esse bando de palhaço atrás de mim aqui, para eu não fazer o mais. E aí, quando em alguns momentos no Jesus Kid tem alguns momentos demais, que era o que eu sempre quis fazer, porque eu sou intenso, como eu tento achar um lugar que eu consiga colocar essa intensidade, assim. No cinema é raro, daí vai pro olhar. Uma coisa essencial para qualquer ator, assim, o olhar não pode estar vazio. O Guilherme Del Toro fala assim, mais que alguém que dê bem o texto, eu quero alguém que esteja em cena enxergando o outro. Eu já percebi isso em filmes, quando eu filmo assim, eu lembro de filme especificamente até, a câmera passando com várias pessoas sentadas numa sala esperando a senha, né, para um atendimento, e a câmera passa devagar, você no meio daquelas pessoas, você sabe quem que é o ator protagonista, inclusive, por causa do olhar. Tem um olhar mais predatório, mais vivo, assim, com mais ânima. Isso realmente chama atenção, porque o vazio, né, esse olhar nosso do dia a dia, ele fica vazio na tela também. Lembrei do negócio aqui. A gente vai falar agora um pouquinho dos filmes que estão chegando essa semana, enquanto a gente está gravando aqui no cinema. E as pessoas têm a chance, sim, de ver o Fábio Silvestre no cinema em muitas salas. Sim. E inclusive em muitos filmes, né? Antes de muitos filmes. Você está dentro de um comercial, né? Sim. Inclusive fazendo... É quase como uma metalinguagem. Você faz o papel de um diretor de filme nesse comercial. Um comercial da Unimed, né? Seguros Unimed. Seguros Unimed. Em 2.000 salas. Ou seja, eu estou em mais lugar que qualquer lançamento da Marvel, qualquer coisa da Disney. 2.000 salas. O lançamento da Marvel tem 500 salas. Então, se você chegar na sala de cinema, né, antes dos trailers que passam os comerciais, que chega a tempo, e estiver passando um comercial da Unimed, presta atenção no diretor. Você vai ter ali um diretor que está com seus palhaços ali atrás, seus monstros. Ali é um momento que me permitiram soltar. Exatamente. Por isso foi aprovado o teste, foi isso que eu fiz. O Hélio Barbosa, um amigo nosso ator, excelente ator, disse que eu consigo colocar em um comercial de 30 segundos uma pausa dramática. Apesar de ser um comercial engraçado. Boa definição. E olha só o que temos chegando no cinema. Semana passada, eu já comentei aqui, a gente teve uma entrevista com o diretor Paulo Biscaia Filho. Recomendo bastante, uma conversa muito rica. Ele é diretor de cinema, de teatro, é professor, é produtor, escritor, é um cara que fala muito bem também, é um comunicador. Sim. E falávamos de Drácula, de Luc Besson, que está estreando de fato agora, né, essa semana. Então a entrevista da semana passada continua atual, falando de um filme que está sendo lançado hoje, dia 7. Luc Besson, um diretor controverso para uns, é um diretor francês, de um cinema mais de ação, mas também com uma filmografia pretensamente mais artística. E ele chega com uma refilmagem, que parece uma refilmagem do Drácula do Coppola, de 30 e poucos anos atrás. Já tem tudo isso? Já, é de 92, se eu não me engano. Caramba. Tem 33 anos. E é um filme com suas características, vamos dizer assim. Eu, pessoalmente, eu desgostei, eu me frustrei um pouco, porque ele é uma produção francesa, a mão do diretor está ali, aquilo que a gente chama de decoupagem, né? Ele é um filme assinado realmente por ele, esteticamente, pelo Luc Besson, mas é um filme francês falado em inglês, com uma história inglesa, onde o personagem principal, né, o Drácula, ele vai a Londres, nesse filme ele vai a Paris e todo mundo fala inglês. Aquilo gera um incômodo a mim por conta daquela tal da suspensão da descrença. Eu não sei se você gosta de filmes de vampiros. Gosto. Filmes de terror.
Porque tem uma similaridade muito grande entre os vampiros e os mafiosos, assim. Eles vivem num universo parecido, assim. Também são criaturas elegantes, charmosas. Não todas, depende do filme de vampiro. Ou da série de vampiro. Uma série, eu revi esses dias e é uma série que acho maravilhosa e poucas pessoas assistiram. Ou não fez tanto sucesso quanto merecia, que é aquela série Strain. The Strain, que é produzida pelo Guilherme Del Toro. E é um espetáculo de série. Acho que são só 4 temporadas e faz uma analogia com sociedade, com fascismo impressionante, assim. Porque... Já assistiu a série? Não vi. Estranho. Eu reveria tranquilamente, assim. Fica a recomendação, então, dessa série. Se você gosta de vampiros, vai assistir Drácula. Eu gosto do Luc Besson, porque é um cara que cria um universo dele, assim, tem uma assinatura, como você mesmo disse. Não sei se esse filme vai ser tão bom pelo que eu ouvi até agora e pelo que eu vi do trailer. Mas vou assistir de qualquer modo. Gosto dele. Mas nesse The Strain, o vampiro chega de um outro modo e ele domina a sociedade de uma outra forma. Os seres humanos viram um alimento, mas não viram um alimento só de um cara que quer morder um pescoço no meio da noite, assim. Ele tá, sabe em qual plataforma? Qual streaming? Não sei, ele é de 2014. De 2014. Já tem anos, produzido assim, pelo Guilherme Del Toro. Tá no Prime Video também. E é espetacular, as criaturas que existem são espetaculares, assim, existe, é raro ter o vampiro charmoso, esse cara elegante. Existe o vampiro escondido, poderoso e tudo mais. Eles criam generais meio nazistas comandando, acordos com chavos, assim. É muito legal. Ele faz um paralelo com a sociedade humana excelente. O Paulo Biscaia trouxe uma definição que ele ouviu de alguém, que eu não lembro agora. Eu tenho que assistir a entrevista que eu fiz com o Paulo Biscaia para lembrar. Mas ele fala que a diferença de filmes de zumbi e filmes de vampiro é que os vampiros se vestem melhor. A diferença está no figurino. É um olhar, né? Pela circunstância de que alguém morde alguém, alguém passa a ser também daquela, né, ser contaminado por aquilo, conversam, né, na mesma narrativa, na mesma perspectiva. Tem outro filme chegando também no cinema esse final de semana, aí esse um pouco mais de terror mesmo, que é A Hora do Mal. Eu tô com muita expectativa. Eu tô com medo, porque eu vou te falar assim, eu sou pai de criança pequena e é um filme que mostra crianças desaparecendo e isso me dá um pouco de angústia, né? Então, mas criança me pareceu... é sempre assustador, né? É sempre assustador de qualquer forma, e o trailer, ele perturba, né? Deixa assim a gente perturbado e parece que está bem avaliado, né? Eu não vi, eu sou meio agora a Glória Pires, né? Não vi, não posso falar, mas a gente pode ter expectativas sobre filmes. Sim, ele segue um caminho de muitos filmes de terror que eles vão criando uma campanha de marketing próximo do real, de situações que aconteceram em tal lugar. Desde Bruxa de Blair isso virou sim, um leitmotiv das campanhas, assim, falando devagarzinho, aconteceu em uma pequena cidade não sei aonde, algo parecido. Mas eu tenho curiosidade porque sempre que tem um terror o que me incomoda no terror é as criaturas terem poderes demais, né? Eles estão... Eu lembro, sei lá, não sei se foi o Grito, um desses filmes japoneses, que era na casa que vivia a criatura, o demônio. Então de vez em quando na casa a criatura aparecia, tudo bem. Mas daí a mulher, a loura que estava lá, acho que era Naomi Watts, estava dentro de um ônibus, daqui a pouco a criatura aparecia no vidro do ônibus. Não. Me dê um pouquinho de coerência, Cília. Isso, tem filme de terror que eu tenho um agora que é desse ano ainda, que era do macaco, um brinquedo de macaco. Nossa, poderes ilimitados, infinitos, onipotentes, o macaquinho do prato fica... macaquinho do prato. Ele fazia o que quisesse, em qualquer lugar, então você, puxa vida, um mínimo de coerência tem que ter, senão você já... A suspensão da descrença, você está lá para viajar na maionese. Sim, você pode ver o Superman. Superman é o homem com a cueca por cima da calça, né? Porque perdeu uma aposta, eu garanto, pro Lex Luthor. Daí tem que usar essa cueca por cima o resto da vida. Mas você combina, é um contrato que você tem, que você permite desfrutar daquilo, né? E assim, dentro do que está em cartaz no cinema, a gente tem muita continuação, refilmagem, né? Eu tenho aqui separado, né? A Hora do Mal me parece algo um pouco mais original perante as outras grandes opções, que é o próprio Drácula, o próprio Superman, os Smurfs, o Parque dos Dinossauros, Quarteto Fantástico, e uma sexta-feira mais louca ainda,
que é uma continuação de um filme com as próprias atrizes, né, Jamie Lee Curtis, e que faz o papel que a mãe troca, tipo, se eu fosse você, se fosse você dois, né, que é um subplot, né, um subgênero dentro do cinema do entretenimento, e que está em cartaz, que aí é uma comédia, né, uma comédia que para você ir lá, comer pipoca, se divertir. O trailer já é divertido de assistir. O trailer ficou ótimo. Então, as opções são diversas, mas de uma forma um pouco mais original. Você vê uma história do qual você possa se surpreender. Porque assim, você vai assistir Superman, Quarteto Fantástico, ou mesmo Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, o Drácula, Smurfs, Parque dos Dinossauros, a chance de você se surpreender, né, de ver algo original é zero. Você pode se surpreender da forma como a história possa ser contada ou recontada, né, ou contada de outra forma. Mas você não tem um produto original, que é um dos grandes desafios. E o que é uma coisa triste, assim, porque se existe viagem no tempo e uma pessoa saiu de 1990, 2000 e vai para agora e pega a lista de filmes, parece a mesma lista de filmes que ela assistiu na sua época, né? Porque cinema é dinheiro, né? Então, qual que é a garantia que eu tenho de fazer um filme de um super-herói que ninguém nunca ouviu falar, e forçar, né, convidar, seduzir as pessoas para irem para uma sala de cinema, do que fazer um filme com um super-homem, né? Então a chance de arrecadação, ela é como você colocar no teu elenco, você é um ótimo ator, inegável, tanto é que você é chamado para trabalhar, mas você não é uma garantia de bilheteria. O nome não leva tanto quanto o Giannichini pode levar, que inclusive está na Arte do Roubo. Sim. Então, é o segundo homem mais bonito do elenco, depois de mim, claro. Então, porque isso tem a ver com o próprio negócio do cinema, né? Você poder levar alguém que tem um nome. Tem coisas que entram no contrato. Você tem que ter uma... Sem citar nomes nem filmes, mas você tem que ter um influencer de muitos seguidores. Isso hoje faz parte do contrato. Então, infelizmente até não atores ganharam espaço com isso, né? Porque eles são influenciadores, né? Não porque são influenciadores em sua profissão, mas porque realmente influenciam pessoas. Um post deles vai atingir 10 milhões de pessoas. Assim. Sim. Então você acabou de economizar uma fortuna em marketing. E ir ao cinema, não só fazer filmes é investimento, ir ao cinema também é investimento. Então sempre é uma aposta aquilo que você vai gastar, né, para o transporte, né, seja ônibus, carro, moto, estacionamento, né, para alimentação, que normalmente também está correlacionado ao evento de cinema, seja durante o filme ou pós-filme, né, e seja o tempo que você fica, né, dedicado a isso, que é diferente de você ver em casa. Em casa você paga assinatura e administra, entre outras coisas, o seu próprio tempo. Ou não paga, muitas vezes. Porque tem muita coisa disponível também, né, gratuita. Para quem não quer sair de casa, ou não está com condições, ou não tem interesse em um desses filmes, tem alguma recomendação, assim, uma recomendação final para assistir? Para assistir? Tem um filme que eu vi, eu comentei contigo esses dias, que tem a Ana de Armas, tem a Sydney Sweeney, são duas das atrizes dos momentos que estão em todos os filmes. Até lembrando do Liam Neeson, que foi divulgar o Corra que a Polícia Vem e disse... filmagem também. Ele entrou num cinema e disse, esse é um filme que não tem o Pedro Pascal, tá? Que é outra figurinha que virou carimbada. E eu vi um filme que eu gostei bastante, chamado Eden, eu não sei o nome dele em português, se conseguir achar. Baseado em com a Ana de Armas? Com a Ana de Armas e a Sydney Sweeney, que é uma excelente atriz. É uma história que se passa numa ilha do Equador, próxima ali de Galápagos e coisas assim, onde vai morar um filósofo que decidiu escrever o livro da vida dele, que vai solucionar o problema da humanidade. Ele vai com essa pretensão e com essa energia para viver sozinho, ele e a mulher, numa ilha. Sabendo disso, um outro casal muito mais humilde, digamos assim, decide, depois de umas coisas darem errado na Alemanha, irem morar nessa ilha e serem vizinhos desse casal que vive... É uma ilha isolada do mundo. Galápagos é literalmente o fim do mundo. Só que eles não são exatamente bem recebidos por esse cara que queria ficar isolado sozinho lá, vaidoso, ególatra. A coisa piora um pouco quando aparece o personagem da Ana de Armas, que é uma mulher que já ganhou muito dinheiro sendo amante, fazendo contatos, sendo cantora, do mundo do show business da época. O filme se passa nos 20 e 30. Esse filme Eden. Esse filme Eden. Em português chama-se Éden.
né? Igual o Paraíso, né? E só que ela é uma personagem muito rica, porque ela é meio despirocada e megalomaníaca, e decide, convence o governo do Equador que vai construir o maior resort do sul do mundo nessa ilha. Leva 2 homens com ela e um trabalhador. Só que as coisas não vão dar muito bem nessa ilha deserta, assim. A tendência é só piorar. E o pior do ser humano vai aparecendo o tempo inteiro, com cada um deles. Falando do trabalho de ator, a Sydney Sweeney, embora esteja envolvida num escândalo agora com seus jeans, no último comercial que ela fez, é uma excelente atriz. Uhum. E nisso do menos é mais, ela faz a mulher do cara do casal comum. Não é ninguém pretensioso, é alguém que decidiu se afastar do mundo e viu a história desse filósofo e decidiu ficar por lá. E ela é literalmente o menos é mais, mas ela é de longe a melhor coisa do filme. Embora tenha Ana de Armas, que é maravilhosa em qualquer instante. Não só pela beleza, porque ela também se entrega para tudo, assim. Seja como Marilyn Monroe, seja como uma John Wick fêmea, assim. Ela se entrega. Mas a Sydney Sweeney tá impressionante nesse filme. Dirigido pelo Ron Howard, que é um diretor funcionário de Hollywood. Um diretor também com seus altos e baixos, né? Fez grandes filmes como O Jornal, né? Apollo 13, Código da Vinci, né? Aquele que com Russell Crowe, que eu não gosto muito daquele filme, eu tenho um pouco de trava. Uma Mente Brilhante, ganhou Oscar e tudo mais. Ele é um ótimo era um ator, né? E virou um cineasta, e a filha dele está no meio caminho também, né? Tá virando diretora também, a Bryce Howard. O Ron Howard faz o estúdio, não faz o estúdio? Uma participação no estúdio? No estúdio, né? Ele tá no que é uma série, foi uma recomendação. Essa recomendação, uma recomendação dupla aqui. O estúdio. Pare tudo, pare esse podcast agora e vá assistir o estúdio. Depois volta aqui e continue a assistir. Fica essa recomendação do Seth Rogen. Ele chegou na maturidade dele. Quem quer saber como é que funciona a produção de cinema, um cinema B/A, né? E as circunstâncias. Do lado do ator, do lado do diretor, do lado sim, das do negócio, do lado do negócio. Tudo. Divertidíssimo, divertidíssimo. Fábio, eu quero agradecer a sua presença aqui. Você é já desde sempre um convidado bem-vindo, né? Além de ator, além de um artista, também é um cinéfilo, né? Um consumidor. Sim. Você consome sem parar, né? Você é alguém que realmente é devotado a se abastecer de referências também. Além de desfrutar, além do prazer de assistir, né? Você saber que está assistindo muitas vezes um filme artístico, liga teu modo, vou desfrutar disso, e também assistir bobagens também, coisas que não levam a nada, como um jogo do Palmeiras, né? Não é o momento hoje de falar sobre o meu time. No dia de hoje, essa gravação não é um bom momento. Mas... Estamos de luto momentâneo, né? E logo pro Corinthians, por cima, aí não dá. Mas faz parte da diversão. Então agradeço demais, agradeço quem acompanhou a gente até agora. Peço que, mais uma vez, assim, o serviço é esse, né? Compartilhe, comente, curta o nosso canal, marque as pessoas, né? Divulgue. E vá ao cinema, né? Se puder ir ao cinema, vá ao cinema. Se você não puder, se você fizer parte daquela turma do Fique em Casa, fique também consumindo cinema, consuma artes, né? Leia, né? Veja, pense. Eu não posso deixar de dar esse serviço para as pessoas, assim como não posso mais uma vez agradecer a sua presença, Fábio. Obrigado, Glauber. Vou assistir filmes da bobagem ao filme profundo, vamos ver Sétimo Selo, e vamos ver um filme de feel good para se ficar bem. Eu recomendo agora Campeões, que é um filme daquele feito para a Sessão da Tarde, que tem o Woody Harrelson também. E ele é um cara, um treinador à la Abel Ferreira, irracível de vez em quando, e é condenado a passar 3 meses treinando um time de jogadores com discapacidades, assim. É lindo. Você sabe onde vai parar o filme. Qualquer hora eu vou pegar o Fábio Silvestre, abrir câmera na frente dele e falar. Pode falar. Recomende os filmes que você quer. Não sei se você tem cartão para gravar tanta informação, tanta coisa. Tem coisa boa. Mas muito bom. Obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio.